Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 9 de março de 2020, são 22 horas e 24 minutos. Lição número 5 do dia 3 de maio de 2020. Confirmando o conserto. Texto do dia: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Atos capítulo 7, versículo 39. Síntese: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho, Jesus Cristo. Introdução. Deus chamou o patriarca Abrão e fez com ele uma aliança. Para cumprir a sua parte como forma de aceitação do concerto, Abrão deveria comprometer-se com a prática da circuncisão em todos os homens de sua casa. Ele aceitou o desafio. E muito tempo depois, às vésperas do Êxodo, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa, a qual foi celebrada 2 vezes, na saída do Egito e no deserto do Sinai. O Senhor estava ensinando o seu povo sobre a obediência e a devoção. O Todo-Poderoso lhes dava mantimento, conforto, proteção, porém requeria deles, como requer da igreja, uma atitude de fé. Mas, ao contrário, eles rebelaram-se contra o Senhor. Em face disso, Deus retirou-lhes o privilégio da celebração da Páscoa e admitiu a não circuncisão do restante do povo, até o dia em que puseram os pés em Canaã. Nesse instante, Deus determinou uma nova circuncisão e a comemoração da Páscoa. Uma nova etapa da vida deles estava chegando e, por isso, precisavam manter a intimidade com Deus, confirmando a parte deles na aliança. Quando nós fechamos um acordo com alguém, nós precisamos cumprir as partes. Tanto a pessoa terá que cumprir a sua parte como a outra, ou seja, ambas as partes precisam cumprir. O Senhor ele estabeleceu um concerto com o povo de Israel, uma aliança. Então, Abrão, neste caso, ele aceitou o desafio. Então, vê que ambas as partes precisam cumprir o acordo. E muitas das vezes, ou talvez todas as vezes, o povo de Israel tenha falhado diante de Deus, isso desde o início. E vemos que a questão do conserto, o comprometimento, Deus é fiel, Ele continua sendo fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Entretanto, vemos que muitas das vezes nós, por não termos intimidade com o Senhor, acabamos rompendo com a aliança, com o conserto. Circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. A aceitação do pacto abraâmico. A circuncisão é retirada do prepúcio, ou melhor, a circuncisão é a retirada do prepúcio, do órgão sexual masculino. Entretanto, muito mais do que uma conduta de saúde pública, a circuncisão aqui estudada era praticada em forma de ritual pelos hebreus e trazia em seu conteúdo não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abrão. Era, portanto, um ato de obediência e fé, que deixava uma marca na carne capaz de distinguir os israelitas dos demais povos. A circuncisão era realizada com uma faca de pedra. Embora naquele tempo já existissem instrumentos de bronze, mas não de ferro, haja vista vivessem no final da Idade de Bronze. Uma marca na carne que identificava dos demais, ou melhor, que se separava dos demais. Era uma marca diferente. Alguma lembrança das marcas de Cristo? Trago em mim as marcas de Cristo. Muitas das vezes, nós, eu digo, claro, talvez você não esteja enquadrado, mas que eu falo nós, eu falo no sentido geral. No sentido geral, para não criar uma questão de que eu faço ou não faço, eu sou e você não é, eu falo no sentido geral. O cristão, no geral, ele tem uma marca, ele tem uma diferença, ele tem algo diferente nele que o distingue das demais pessoas. E é notório
que muitas das vezes, por situações que você de repente já passou, pessoas que você nunca viu, olha para você e já nem pergunta, já afirma e faz a seguinte afirmação: você é cristão, né? Dá para ver, você é diferente. Eles não conseguem entender qual é a diferença, mas eles sabem que somos diferentes. E isso porque temos fé e intimidade com o nosso Senhor. Nós temos a obediência a Deus. Então essa obediência traz a presença de Deus para nós. E é por isso que o Espírito Santo, ele habita em nós, por causa da nossa fé, nossa obediência ao Senhor e à sua palavra. E isso nos torna diferentes. Uma marca de Deus. A circuncisão produzia uma marca de autoridade e comunhão por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Isso era tão relevante que Moisés e sua esposa tiveram um grave incidente com o Senhor, o qual tensionou matá-lo pelo fato de seu filho não ser circuncidado. É triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados. Por isso morreram no deserto. Esse era o grande desafio da geração do Êxodos e da nossa também. Ser obediente a Deus em tudo, não apenas na aparência, mas no homem interior. O Evangelho do Senhor Jesus é um evangelho não de aparência, e sim de essência. E é notório que nos dias atuais há vários cristãos que, na verdade, vivem apenas de aparência, não têm essência em si. Acham muito importante rituais litúrgicos, vamos colocar aqui, já que é o nosso caso, nós não temos mais sacrifícios de animais, já que é uma questão nova, recente. Dão muito valor a liturgias de culto, como o culto tem que ser dirigido, de que forma, e se esquece da essência. É claro que é importante que tenhamos uma liturgia de culto. Entretanto, o Espírito Santo, ele precisa ter liberdade nos nossos cultos de adoração a Deus, ter liberdade. Então, ele tendo liberdade, ele faz o que ele bem quiser, o que ele entendeu, o mover do Espírito nos nossos templos, né, na igreja, nas nossas reuniões. E por que tal coisa não acontece? Porque pessoas estão muito mais preocupadas em seguir rituais do que dar espaço para o Espírito Santo, dar lugar ao Espírito. E por isso, muitas das vezes, as pessoas não têm uma marca de Deus. Por quê? Porque estão muito presos a liturgias, a rituais, a normas e coisas assim. Uma marca que era um requisito para ser guerreiro. A circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa, bem como para tornar-se guerreiro. Ele não poderia lutar as guerras do Senhor sem antes ser submetido ao ritual. Em Gênesis 17:14, Deus disse que os não circuncidados deveriam ser exterminados do povo. A circuncisão para um guerreiro soava como uma verdadeira proteção, que trazia a garantia da aliança abraâmica com Deus. Eis porque Davi, no confronto com Golias, insultou-o 2 vezes, chamando de incircunciso. Aquele jovem pastor de ovelha conhecia muito bem o Deus de Israel, e pela ação de uma pedra lançada por ele, o incircunciso gigante veio ao chão. Nas nossas pelejas, a única segurança que trazemos conosco é a obediência a Deus, pois a estratégia e perícia humanas, sem a aprovação do Senhor, para nada servirá. Vemos que a obediência a Deus nos dias atuais é a nossa circuncisão. É quando nós obedecemos a sua palavra. Quantas das vezes o cristão, vou colocar aqui um termo bem claro, quebram a cara porque não deixa Deus agir da forma que ele quer agir. Muito cristão acha que ele sabe demais, que ele pode, por seu próprio mérito, fazer algo. A obediência a Deus é a nossa segurança. Se você ou eu não tivermos obediência a Deus, ele não será o nosso refúgio. Ele pode até se apartar de nós. Então precisamos ter cuidado. Eu não digo apartar de uma forma geral. O que eu quero dizer, até porque
A Bíblia diz que enquanto eu estiver vida há esperança, mas o que eu quero dizer é que a proteção do Senhor diante de nós é somente mediante a obediência à sua palavra. Ele vai continuar amando o homem e a mulher, mas talvez não proteja mais, a não ser que tenha por trás outra pessoa orando, intercedendo por essa pessoa. Então, o ponto principal é a obediência. Precisamos ter obediência a Deus. Precisamos ser filhos obedientes para que o Senhor venha nos proteger. Um lugar chamado Gilgal. Um lugar de aliança. Gilgal foi o local da renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade de propósito entre os israelitas. O doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, a ponto de terem de ficar retidos no mesmo lugar até sararem. Em Gilgal, os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi retirado. Quantas das vezes, por nossa desobediência, nós precisamos ficar isolados para sermos sarados? Porque fomos desobedientes e a nossa desobediência ela vai custar uma consequência. E a consequência da desobediência ela é sempre dolorosa. Então, quando nós nos fazemos desobedientes diante de Deus, haverá um momento de dor, e que nós ficaremos, vou colocar aqui de uma forma para nós, ficaremos no vale, ficaremos no deserto. Para quê? Para sermos tratados, para que nós venhamos entender que no deserto, onde não há recurso, o Senhor será o nosso recurso. Ele que nos vai prover, porque assim nós entenderemos que o meu conhecimento, o seu conhecimento, o seu recurso, o meu recurso, de nada vale se nós formos desobedientes ao Senhor. Então, foi um lugar de aliança que o Senhor fez uma aliança, mas que custou um tempinho para sarar. Lugar de exaltação. O Senhor disse que estava revolvendo naquele dia o opróbrio do Egito, elevando o povo a um patamar de excelência diante dele. Não se tratava, obviamente, do opróbrio da escravidão imposta pelos egípcios, nem dizia respeito aos vexames e escárnios que os israelitas suportaram, ou mesmo pelas condições degradantes em que viviam. A vergonha, o vexame e a desgraça eram devidos a atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus durante a caminhada pelo deserto. A murmuração, a dureza de coração e o pecado fizeram com que milhares morressem no deserto. Deus removeu o opróbrio em Gilgal e restabeleceu a dignidade, ponto de partida para um novo capítulo da história do seu povo. O fato de os hebreus submeterem-se novamente ao Senhor enquanto nação, aceitando serem circuncidados pela fé, fez com que eles fossem reinseridos no pacto espiritual. A Bíblia diz que o homem se queixa dos seus próprios pecados, e é por esta razão que muitas das vezes as pessoas, os cristãos, estão perdendo as bênçãos e perdendo a aliança e o conserto com o Senhor. E a questão da murmuração, que é uma outra questão, quantas vezes nós vemos o Senhor operar e mesmo assim murmuramos contra Deus. Mas, em alguns casos até maldizemos a Deus por uma questão, porque existe bênção específica para uma pessoa e para um grupo. E muitas das vezes, quando é uma bênção individual, o outro cria um ato de inveja e diz: por que tal pessoa foi abençoada e o Senhor não me abençoa? Eu sou dizimista, eu sou fiel, eu participo da escola bíblica dominical, vou aos cultos de doutrina, eu sou uma pessoa de oração, mas tal pessoa que chegou agora recebeu algo de Deus e eu não recebi. Bom, talvez você não tenha recebendo mesmo porque Deus já sabe que você vai murmurar. E a murmuração, ela maldiz a Deus. Quando nós murmuramos diante de Deus, nós estamos afrontando diretamente a Deus. Então, muito por esta razão, o murmúrio, o falar baixo, a questão é que faz com que muitas das vezes pessoas percam bênção por causa da língua.
lugar de prosperidade. O povo de Israel andou de acampamento em acampamento por 40 anos, em um deserto inóspito, no qual não havia água. Agora, após transpor o Jordão, os hebreus armaram em Gilgal o seu primeiro arraial em Canaã, onde não há registro de falta de água e nem de comida. Há um tempo na vida do servo de Deus que as coisas são difíceis, como aconteceu na caminhada pelo deserto. Nesse caso, é preciso ter paciência e guardar o fim do deserto. Entretanto, depois de renovada a aliança com Deus, o tempo da terra prometida chegou. Nos dias da abundância e fartura, a dependência de Deus ainda é necessária. Antes o povo era saciado com água saída da rocha, mas agora beberiam da chuva dos céus. Momentos de dificuldade todos nós passaremos. Há a teologia da prosperidade que diz que é uma teologia que não é bíblica, que diz que o cristão não pode passar dificuldade porque é filho do rei, e filho do rei tem que ser rico, tem que ser próspero. Bom, é algo completamente antibíblica, até porque a Bíblia diz que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então é Abacuque 3,17. E vemos que por momentos difíceis que passamos, de dificuldades financeiras, da falta do alimento, muitas pessoas murmuram do Senhor, ao invés de colocar no Senhor a sua esperança. Saber que Deus é o refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor, de alguma maneira, está permitindo tal situação para que, de alguma forma, Ele venha, o poder dele venha para essa pessoa, que a pessoa venha entender as circunstâncias da vida. Porque quando nós temos fartura de pão, podemos nos esquecer do Senhor. Mas quando há uma falta, talvez nós nos tornemos mais ao Senhor, na nossa dificuldade. Talvez por essa razão você esteja passando por uma situação difícil. Por quê? Porque você tem se afastado de Deus. Então Deus fez com que caísse sobre ti, eu não digo uma maldição, mas uma dificuldade, para que você tenha o teu sustento, para que assim você tenha mais tempo e volte o seu coração para Deus. Como disse Agur, né? Não me dê muito, para que eu não venha esquecer de ti, e também não me dê pouco, para que na minha falta eu venha profanar o seu nome. A celebração da Páscoa. A primeira Páscoa foi estabelecida por Deus sob a orientação de Moisés. O povo foi orientado para que no dia 10 do mês de Abib, ou Nissan, separasse um cordeiro por família, porque dentro de 4 dias o animal seria sacrificado, assado e comido com pães, asmos e ervas amargas. E isso apressadamente, haja vista que o povo estaria de saída do Egito. Deus falou ainda que na noite desse 14 do primeiro mês, um anjo sairia a matar todos os primogênitos do Egito, onde não houvesse o sangue do cordeiro, onde não houvesse o sangue do cordeiro, a marcar os umbrais e vergas das portas. De fato, tudo aconteceu como dito pelo Senhor a Moisés. Um ano depois, mais uma vez, o Altíssimo determinou a celebração da Páscoa. Israel peregrinava nesse tempo pelo deserto, antes, porém, de completar o 2º ano de peregrinação. Os hebreus desistiram de invadir Canaã e em seus corações voltaram ao Egito, pelo que Deus rejeitou aquela geração. Nunca mais a Páscoa foi celebrada até o dia em que a nova geração chegou a Canaã. Bem, como é que você celebra a Páscoa hoje? Por que eu te pergunto hoje? Porque hoje, infelizmente, o povo de Deus celebra o Natal, celebra até festa junina e, pasmem os senhores, até o Carnaval. Mas nós não celebramos a Páscoa, não da forma que deveríamos. Muitas das vezes celebramos a Páscoa com ovos de chocolate, o que na verdade é uma abominação diante de Deus. Se você celebra a Páscoa do Senhor com chocolate, você está profanando o nome de Deus, até porque é antibíblico. Primeiro que fala de ervas amargas.
E chocolate parece não ser amargo, mesmo se for aquele meio amargo, ou amargo por inteiro. De qualquer forma, não é a Páscoa do Senhor que você está fazendo. Você está, na verdade, cultuando a deusa da fertilidade. Portanto, é abominação, é idolatria. E o negócio é tão sério, só para você ter uma ideia, se acontecer de Jesus vir na Páscoa e o cristão estiver comendo o chocolate durante a Páscoa para celebrar, ele não sobe. Por quê? Porque é abominação diante de Deus. Eu sei, é uma situação chata de se falar, até porque chocolate, né? Chocolate é chocolate, quem não gosta, né? Mas na Páscoa não, na Páscoa não acontece. Então vemos que muitas das vezes nos esquecemos do Senhor até nesses detalhes. Precisamos ter a nossa Páscoa e celebrar o nosso Cordeiro Pascual, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Páscoa, um memorial judaico perpétuo. A Páscoa foi estabelecida em memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos, tanto pela incircuncisão dos pretensos adoradores, quanto pela incapacidade de que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. Agora, depois da circuncisão em massa, o Senhor autorizou a referida celebração. Como visto, era a terceira vez que celebravam a Páscoa. A primeira vez foi na saída do Egito, a segunda vez aconteceu no deserto, um ano depois, conforme Números 9, 1 e 2. E agora a terceira vez, quando aportavam na terra prometida. Bom, nós estamos na terra prometida, vamos colocar assim, até porque, pelo que eu vejo hoje, a gente está muito longe disso não. Mas vamos lá. Precisamos ter a questão da Páscoa por um memorial, lembrar do Senhor, lembrar que nós fomos tirados do Egito, apesar que é bem verdade. Tirar o povo do Egito não foi tão difícil. Bem difícil mesmo é tirar o Egito do povo, o povo de Deus, que eu quero dizer. Muitos cristãos hoje ainda lembram do passado, do mundo, têm lembranças, sentem saudades do Egito, sentem saudades do mundo. E não é assim. Nós somos novas criaturas e nós estamos buscando ao Senhor e certamente, como diz Colossenses 3, buscando as coisas que são de cima. Páscoa é um símbolo poderoso. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Não se tratava de mera celebração cívico-religiosa, mas de um culto ao Deus verdadeiro, o Criador do universo, o qual, fazendo-se semelhante aos homens, entregaria voluntariamente sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. Então a Páscoa ela é mais do que uma celebração, ela é um culto de adoração a Deus, adorar a Deus por seu infinito amor, sua misericórdia, a sua bondade, por sua salvação. Por quê? Porque a nossa salvação vem de Deus, foi Deus quem fez, quem criou a salvação para nós, e Jesus veio cumprir a salvação morrendo na cruz do Calvário por nós, para que nós fôssemos salvos por seu amor e por sua graça na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício no Calvário, melhor dizendo. Então o Senhor se sacrificou por nós, então Ele é o nosso Cordeiro Pascual, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos celebrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos nossos cultos de adoração, adorar em espírito e em verdade. Conclusão. Os hebreus precisavam fazer sua parte no concerto com Deus. Infelizmente, contudo, na maior parte do tempo, andaram de maneira desobediente, razão pela qual não puderam celebrar a Páscoa por 39 anos. Após a saída do Egito, porém, com a confirmação pela fé da aliança abrâmica, com a circuncisão, o opróbrio do Egito foi removido e a Páscoa foi celebrada novamente. Israel estava apto para tomar posse das promessas divinas. O Senhor te tirou do Egito, te tirou do mundo, então Ele tirou a sua vergonha. Então Ele é digno de toda a adoração. Nós precisamos a cada dia mais renovar o nosso concerto com o nosso Senhor, porque falhamos, somos pessoas falhas diante de Deus. Entretanto,
ele vai nos dizer que se andarmos na luz como Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Falhamos por sermos humanos, entretanto, devido até à queda da raça humana, entretanto, nós precisamos e, portanto, precisamos todos os dias renovar o nosso concerto com o Senhor, buscar ao Senhor com todo o nosso coração, estar com o nosso coração voltado para Deus e não contra Deus, estarmos verdadeiramente confirmando o concerto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estarmos diante da sua presença santa, adorando na beleza da sua santidade, e não trazendo o mundo para dentro da igreja, trazendo o Egito para dentro de Israel, vamos botar assim, porque muitas das vezes, e certamente vocês devem ter passado por isso, por pessoas que estão colocando o mundo dentro da igreja, e a Bíblia vai dizer no livro de Tiago que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Aí eu te pergunto, como está o seu concerto? Você tem amizade com o mundo ou tem amizade com Deus? Qual é o teu parecer? Qual é o seu concerto? Qual o tipo de aliança que você tem? Você está aliado ao mundo ou está aliado a Deus, ao nosso Senhor? Então que nós venhamos confirmar o nosso concerto diante do Senhor, estarmos diante da sua presença apesar das nossas falhas, reconhecendo a Cristo como nosso Salvador, único Salvador de nossas almas. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!